Olá, seja bem-vindo a PowerVex. Esse é o módulo 1, Neurovendas. Por que é tão importante a gente estudar neurovendas antes de a gente começar a vender? Porque sem a gente entender como funciona o cérebro, nosso cérebro, o cérebro das pessoas, a gente não consegue apresentar e comunicar melhor para elas o nosso produto, o nosso serviço, a nossa solução, certo? E as neurovendas ajudam muito a gente a entender nossa tomada de decisão, os nossos comportamentos. Então, que você possa aproveitar o máximo desse módulo. Ele é composto de 7 aulas, e essa é a primeira aula. E logo de cara, eu já vou apresentar para vocês o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro racional, ou seja, essa mistura desses três cérebros e como eles são importantes para a gente entender a nossa capacidade de compra, certo? Vamos lá, então? Vamos lá. Primeiramente, eu quero falar sobre a importância de entender sobre as neurovendas, né? O grande escritor estudioso, neurocientista e vendedor, chamado Jürgen Klarik, ele escreveu um livro chamado Venda a Mente e Não o Cliente. Esse livro é um livro espetacular. Se você não conhece, recomendo que você utilize. Esse livro é fantástico. Muitas daqui das aulas da Powervex foram estruturadas em cima da pesquisa desse livro e de outros livros também. E o que Jürgen Klarik fala? Ele fala que as neurovendas ajudam a compreender profundamente como gerar valor agregado aos produtos para melhor atender às necessidades das pessoas, o que requer aprender a conhecer os nossos clientes, a saber nos comunicar com eles, já que muitas vezes conectar-se não depende apenas do produto, mas da comunicação que estabelecemos como vendedores. Mas antes de entrarmos no assunto mais aprofundado em neurovendas, nós vamos entender como está dividido o nosso cérebro. Isso já não é uma pesquisa do Jürgen Klarik, tá? Outros cientistas, um deles, né, chamado Paul MacLean, ele estudou como é que funciona essa parte do cérebro e ele classificou o cérebro em 3 áreas. É a teoria do cérebro trino, que foi desenvolvida na década de 70, e ele escreveu um livro chamado The Trine Brain of Evolution, Role in the Pelos's Cerebral Functions. Esse livro, Dr. Paul MacLean, ele apresenta em 1990 uma teoria em que o nosso cérebro pode ser dividido em 3 áreas importantes e que essas 3 áreas elas estão influenciando o nosso poder, nosso comportamento, nossas decisões, nossas emoções, tá? Bom, vamos falar, veja a imagem aí, você vai ver o cérebro dividido em 3 partes, tá? Em primeiro lugar, nós temos o neocórtex na parte superior, né? Praticamente como a última parte mais desenvolvida da nossa espécie, responsável por nossas decisões racionais e lógicas, né? Analíticas, objetivas, as nossas decisões calculistas, metrificadoras, ou seja, tudo que envolve a nossa forma intelectual de pensar sobre algo. Depois, nós temos a segunda região, nós temos a área límbica, onde estão as nossas emoções, tudo que nós sentimos como afetividade, reações emotivas, sentimentos, empatias e diversas reações emocionais, paixão, amor, raiva, alegria, tristeza, ou seja, tudo que nos torna humanos, do ponto de vista relacional numa sociedade, está dentro da área límbica, a segunda parte do cérebro. E a terceira parte do cérebro, né, ela foi estudada como uma parte mais primitiva. Essa parte primitiva fica no finalzinho ou no começo da nossa medula espinhal e ela praticamente toca o cérebro, tá? É uma parte basal. E o Dr. Paul MacLean chamava isso de cérebro reptiliano, porque nele está armazenadas as nossas funções vitais mais básicas, né? A fome, a sede, o sono que nós sentimos, a procriação da espécie, a sobrevivência, no qual Dr. MacLean conceitua como um cérebro reptiliano, porque guarda instintos encontrados também em répteis. Então, comer, dormir, sentir sede, sentir sono, sentir vontade de se relacionar para a procriação da espécie, pelo puro prazer também, tudo isso está no nosso cérebro reptiliano. E de acordo com os estudos de Jürgen Klarik, ele diz que esse cérebro reptiliano é o cérebro que comanda o límbico e que comanda o córtex. Isso significa que muitas vezes a gente pensa que a gente entende por que nós estamos tomando uma certa decisão de compra, quando na verdade a gente não entende verdadeiramente. A gente acha que entende no nosso lado racional, mas no fundo existe uma motivação instintiva em relação a comprar um produto, comprar um serviço. Então as neurovendas começam a neurovendas ela começa a abordar essa forma de ver o cérebro do consumidor de forma bem diferenciada. E existem certos aparelhos que os neurocientistas utilizam para poder medir e entender como é que funciona o nosso comportamento, como é que funciona o nosso cérebro, como é que funcionam os nossos olhos. São 5 tipos de aparelhos básicos aí.
O primeiro aparelho é o eletroencefalograma, né? Esses aparelhos são importantes porque eles registram as sinapses cerebrais, que são sinapses, são comunicações entre os nossos neurônios. Depois, nós temos óculos especiais, chamados de eye trackers, e eles registram a posição e o movimento dos nossos olhos, que permitem estabelecer as preferências de fixação visual gerada pelo discurso de venda. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um cartaz, quando a gente olha para um vídeo, aonde é que o nosso olhar ele é dirigido? Existe uma sequência que o nosso olhar faz. E até isso é importante estudar. Por quê? Porque quando a gente coloca um criativo no Instagram, quando a gente coloca um vídeo para os nossos clientes, ou potenciais clientes assistirem, esses neurocientistas, eles sabem exatamente o que é melhor para aquele consumidor, seja ele homem, seja ele mulher, assistir aquele vídeo, ver aquele criativo, tá? O terceiro tipo de aparelho que os neurocientistas utilizam é a faixa de medição do ritmo cardíaco, que mede o impacto dos estímulos apresentados quando nos encontramos em situações de decisão de compra. Numa abordagem de vendas, a gente tem uma aceleração cardíaca, quando a gente começa a ter uma adrenalina, uma expectativa gerada em cima de algo que é novo muitas vezes, ou então a gente fica preocupado, ansioso ou com um pouco de medo em relação a alguma coisa. E esse aparelho, essa faixa de medição, ela controla justamente a frequência cardíaca. Outro aparelho também que os neurocientistas utilizam, né, é a entrevista psicoantropológica, ou seja, eles sentam para conversar com as pessoas e entender como é que funciona o psicológico delas, o emocional delas, quando se trata de comprar, quando se trata de se envolver compulsivamente ou não por um produto, por um serviço. O que leva aquela pessoa a realmente comprar? Então, essa pesquisa psicoantropológica, ela é importante porque ela estuda analiticamente algumas tomadas de decisões desde da parte primitiva do homem até a parte do homem moderno. E o quinto aparelho que os neurocientistas utilizam são softwares. Softwares como o MindCloud 3.0. Esse software organiza todos os dados que os neurocientistas colocaram e coloca isso em tabelas, em estatísticas. Em cima disso, os neurocientistas começam a tomar certas conclusões de como é que funciona essa leitura da mente, entendeu? Do consumidor. Você vê que são vários aparelhos que estão ligados, aparelhos que leem as nossas sinapses, aparelhos que leem o movimento dos nossos olhos, aparelhos que medem a nossa frequência cardíaca, aparelhos que medem, metrificam os dados das estatísticas, que são o que é esse software 3.0. Tem as pesquisas, entrevistas que as pessoas fazem com os consumidores. Então, você deve estar se perguntando por que tem que aprender tudo isso se esse curso da PowerVex é de vendas e não de biologia. Pois bem, grandes vendedores, eles estudam comportamentos humanos, certo? E eles entendem cada tipo de cliente, personalizam cada processo de venda, ajustam os modelos de apresentação do produto ou serviço de acordo com o perfil de cada pessoa. E sabem exatamente como funciona esse mecanismo cerebral, onde as suas decisões de compra, as nossas decisões de compra são tomadas. E entendendo como funcionam esses sistemas basal, que é o reptiliano, o límbico e o neocórtex, os profissionais de marketing criam abordagens diferentes de acordo com o produto, de acordo com o serviço oferecido, influenciando diferentes áreas do cérebro em busca da máxima eficiência de suas ofertas, percepções de valor, criando sensações positivas e mais eficazes no processo de compras. Então, você dá uma olhada agora nessa imagem, onde a gente vê o lobo frontal, o lobo temporal, a medula espinhal, parietal, o lobo occipital e o cerebelo, as diferentes áreas no cérebro e o que acontece nessas áreas. Por que é importante entender sobre isso? Porque tudo que acontece na mente do consumidor vai influenciar no seu comportamento, vai influenciar na sua tomada de decisão. Perfeito? Então, as nossas decisões de compra, elas são mais emocionais do que lógicas. Agora, mais do que emocionais, elas são instintivas. Instintivas, né? Parte do nosso instinto. Mas, dentro da área emocional, as pesquisas na área de neurociência de vendas, elas revelam que o cliente ele não sabe o real motivo de estar comprando um produto. Ele não sabe, realmente não sabe de forma consciente, porque no seu subconsciente, no seu emocional é que está ali a razão verdadeira. Tá? Eles tentam justificar com respostas lógicas, mas no fundo, a razão principal que faz as pessoas comprarem algo está nessa parte emocional. Isso mesmo. Ou seja, 85% da nossa tomada de decisão de comprar algo é relacionada a algo emocional. Nós compramos porque nós gostamos, nós compramos porque nós queremos sentir um prazer, porque queremos ter uma sensação de estar no poder de algo, no controle de algo.
E isso vai muito mais fundo depois, quando a gente vai estudar sobre gatilhos reptilianos. O homem, por exemplo, quando ele sente vontade de comprar um carro, a mulher, quando compra um monte de peças de roupa e enche o guarda-roupa e nem usa aquelas roupas, tudo isso está relacionado a algo emocional, a algo do momento, tá? E quando a gente fala de gatilhos, gatilhos primitivos de compra, a gente chega na raiz principal daquilo que os homens e as mulheres, nós humanos, temos em comum com os animais. Os animais também têm muito disso, tá? Agora, os 10 gatilhos que estão ocultos quando um cliente decide comprar algo são 10. Eu vou dizer agora para vocês. O primeiro se relaciona a algo chamado de desafio. Ou seja, as pessoas elas compram porque elas buscam um reconhecimento individual. Ou seja, elas querem participar de um torneio, elas querem participar de algo que vai dar para elas um reconhecimento público. Elas querem se sentir poderosas, elas querem se sentir reconhecidas. Então, elas entram e topam participar de um desafio. Elas compram situações onde elas, experiências onde elas vão estar buscando um reconhecimento individual público, tá? Porque isso dá para ela uma sensação de status. Então, algo relacionado a desafio. Outro gatilho é o gatilho do prazer. As pessoas elas compram pela pura sensação de satisfação de algo. Ou seja, eu comprei porque eu gosto, eu comprei porque isso me faz bem. E pronto, acabou. Não tem ninguém me influenciando. Eu quero comprar pelo bel prazer de comprar. Quantas vezes a gente sente uma necessidade de comprar algo e a gente acaba comprando por prazer? Só que a gente pensa que é por uma necessidade, a gente que pensa, mas não é verdade. O gatilho primitivo indica que a gente busca essa sensação de prazer. Eu vou dizer daqui a pouquinho quais são os hormônios relacionados a isso, tá? Outra coisa, a gente compra terceiro gatilho, a gente compra com uma sensação de controle. As pessoas compram porque querem estabelecer uma ordem, elas querem ter o controle de algo. São aqueles cursos de gestão. A gente quer vender para as pessoas cursos de gestão porque elas pensam que elas não têm o controle sobre algo, elas precisam, uma necessidade. Elas têm que controlar, elas têm que ter na mão delas a organização total. Elas compram cursos porque elas sentem que elas não estão no controle da situação. Pertencimento é o quarto tipo de gatilho primitivo. As pessoas compram porque elas detestam a rejeição e buscam a aceitação social. Ou seja, quantas e quantas vezes a gente compra produtos, compra roupa, compra por modinha, para a gente não ficar fora da nossa tribo. Então, pertencimento é o quarto gatilho. Quinto gatilho, a segurança. As pessoas compram porque buscam proteção. Desde o período primitivo, a gente compra cavernas, né? A gente vai atrás de cavernas. Hoje em dia, quando a gente procura uma casa boa, é uma caverna, uma mansão, um apartamento, a gente busca uma caverna melhor, um lugar onde a gente possa se proteger. Por isso que esse gatilho é um gatilho dos mais importantes, porque algo se relaciona à nossa sobrevivência. Sem segurança, a gente não consegue se sentir seguro, né? Sem segurança no sentido de proteção, de casa, né? Agora, liberdade. Liberdade é o quinto gatilho. Sexto gatilho. A liberdade está relacionada à autonomia. Muitas pessoas querem comprar um carro, querem comprar um curso de avião, porque elas querem ter liberdade, elas querem ter autonomia. Elas baixam um aplicativo, elas compram determinados produtos, por quê? Porque elas buscam, no fundo, por liberdade. Sétimo gatilho, o gatilho da exploração. As pessoas compram pela sensação de descoberta, de buscar algo novo e ainda inexplorado. Ou seja, elas querem sair na frente, elas querem comprar os primeiros pacotes, elas querem comprar as primeiras Smart TV de ultra mega geração, né? Última geração, de 4K, de 5K, de 10K. Elas querem ser as primeiras a explorar aquele novo mundo, aquele novo universo, aquele novo computador, aquela nova casa, aquele novo passeio. Então, as pessoas compram por uma necessidade de exploração. Isso é humano, isso é instintivo. Família é o oitavo gatilho primitivo. As pessoas compram pela sensação de herança e resguardo dos seus entes. Por exemplo, um seguro de vida, um seguro funerário. Eles se preocupam com aquilo que está no pós-vida. Então, isso resguarda, de certa maneira, a família deles, resguarda, de certa forma, o seu próprio corpo. Então, a propaganda do vendedor para esse tipo de cliente bate muito no valor da família. Nono, transcendência. As pessoas compram porque sentem que deve manter a procriação da espécie. Quantas e quantas vezes a gente vê por aí propagandas que influenciam cada vez mais as pessoas se relacionarem sexualmente ou a casarem, né?
para poder fundar uma família, criar uma família, para poder ter filhos e tudo mais. Então, quando a gente fala de casamento, a gente está falando de venda. Quando a gente está falando de namoro, a gente está querendo que um casamento ocorra, que uma procriação, que uma família aconteça. Então, influenciar tudo que possa unir duas pessoas de sexos opostos para elas poderem se procriar, a gente está falando de transcendência. E tem produtos que influenciam isso, né? Poder. As pessoas compram, 10º gatilho, poder. As pessoas compram pela sensação de dominação. Quantas e quantas vezes o homem quer comprar o seu cavalo mais poderoso, o seu carro mais poderoso? São gatilhos primitivos que são ativados nas pessoas. Quanto mais o vendedor entende esses 10 gatilhos primitivos, quando ele está atendendo um cliente, mais fácil fica daquele vendedor se comunicar melhor com aquele cliente. Estão entendendo a necessidade da gente ver a importância que tem a gente saber sobre gatilhos primitivos na abordagem do cliente? Desafio, prazer, controle, pertencimento, segurança, liberdade, exploração, família, transcendência e poder. São esses 10 gatilhos primitivos que são importantes e são dentro de nós. Agora a gente vai falar sobre a fórmula da tomada de decisão humana. Quando a gente fala da fórmula da tomada de decisão humana, a gente divide em 3 áreas. Jürgen Klarik, também no livro dele, ele fala sobre essa fórmula da tomada de decisão humana. Ela fala que todos nós, quando tomamos certas decisões, nós somos influenciados por 3 tipos de ação. Ação relacionada à atenção, relacionada à nossa emoção, relacionada ao discurso de sobrevivência. Isso faz com que a gente tome uma decisão, seja ela para sim, seja ela para não, certo? Então, essa tríade da tomada de decisão, ela funciona bem simples. A atenção é o que vai fazer o cliente se concentrar em você, naquilo que você quer apresentar. Portanto, aprenda como chamar a atenção do seu cliente e mantê-la em você. Emoção é a carga emocional que um discurso carrega e conecta as emoções do seu cliente com aquilo que você está apresentando. Quanto maior for a emoção positiva envolvida, melhor. E discurso de sobrevivência. Em que contexto o seu produto ou serviço vai servir para a sobrevivência daquele cliente? Então, quando você envolve a atenção, a emoção e o discurso de sobrevivência, acontece aí a fórmula da tomada de decisão. Lembre-se que o vendedor é o que faz a ponte para que aquele produto ou serviço se relacione com todas as áreas de influência com cada cliente atendido. Um exemplo clássico é vender uma matrícula bem cara numa escola de ponta e referência em educação. Os pais, eles se sentem felizes por matricularem seus filhos numa escola assim, porque isso produz status diante da sociedade e mostra aos outros a capacidade do seu poder econômico. Mas isso não revela o verdadeiro motivo da compra ainda. Alguns pais vão dizer que a opção de matricular uma escola bem cara vai fazer com que aqueles filhos possam ter a melhor preparação para cursarem uma boa universidade e ter uma grande carreira profissional. Porém, o que está escrito e oculto no discurso de sobrevivência é que aqueles pais no futuro vão ter mais garantia de serem sustentados e protegidos pelos próprios filhos. Viu como é incrível a nossa concepção de compras?